Fala, meus consagrados, José Passos na área, sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana da Libertação. Pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula. Vamos falar um pouco sobre a corrida dos ratos. Se você quer ficar por dentro de outros conteúdos, além desses que serão passados aqui, se inscreve aqui embaixo no nosso canal do Telegram, que eu chamo de Telegrana, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Pessoal, vamos falar então da corrida dos ratos. José, o que seria essa tal corrida de ratos? Pessoal, eu chamo a corrida de ratos de escravidão moderna. Por quê? Porque você está preso no sistema, você não consegue sair desse sistema. E qual sistema é esse? Aquele que você tem que acordar cedo todos os dias, pegar um transporte público lotado, você vai perder horas e horas do seu dia no trânsito para chegar em um trabalho que você não gosta, para ouvir coisas de um chefe que você odeia, trabalhar o dia inteiro para no final do dia você voltar para casa em outro transporte lotado, chegar em casa exausto e não ter tempo para fazer mais nada, e não ter tempo nem disposição para fazer mais nada porque aquele trabalho sugou todas as suas energias. E sem falar que no final do mês você vai receber uma mixaria por esse trabalho, mas você precisa manter isso daí girando, então você fica nessa corrida dos ratos. Para quem não lembra, o hamster ele fica rodando nessa corrida e não sai do lugar. Por que você não sai do lugar? Porque você recebe uma mixaria e gasta tudo pagando as contas. Você não consegue ter dinheiro sequer para investir no futuro, você não consegue ter dinheiro para ter um momento de lazer com a sua família, comprar aquilo que você quer. Então, se você está nessa corrida de ratos ou conhece alguém que esteja, essa aula é para você. E por que é tão difícil, pessoal, sair desse sistema, dessa corrida de ratos? Porque a própria conjuntura econômica meio que obriga o cidadão a continuar nessa corrida. A conjuntura econômica é muito cruel. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para o Brasil nos últimos 12 meses. A gente vive um período de inflação crescente. Então, o índice aí de preços do consumidor, né, o IPCA, que é aquele índice que é medido pelo próprio governo, ele está beirando aí os 9% acumulados nos últimos 12 meses. O que isso quer dizer, José? Isso quer dizer que o seu dinheiro está perdendo valor, você está perdendo poder de compra. Então, o que você comprava com R$100, agora você precisa de R$110 para comprar a mesma coisa. Só que o IGPM, que é o índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, ele está beirando os 40% de aumento nos últimos 12 meses. Ou seja, na real, a inflação ela é muito maior do que aquela medida pelo IPCA. Muitas pessoas, por exemplo, receberam nos últimos meses aquela cartinha inconveniente da imobiliária, ajustando o seu aluguel aí em 15%, em 20%. Então muitas pessoas ficaram nessa situação de negociar com a imobiliária ou ali com o dono do aluguel a questão do preço do aluguel, se ia aumentar de acordo com o IGPM, se ia utilizar o IPCA. A questão é, muitas pessoas tiveram sua renda cada vez mais comprometida porque tudo no mercado está mais caro, só que os salários eles não acompanham isso. Os salários não acompanham na mesma proporção. Então, a gente vai botar aqui na tela para vocês verem a desvalorização do real desde quando a moeda foi criada. Perceba que o real já perdeu praticamente 90% do seu poder de compra. Ou seja, se você não consegue investir o seu dinheiro de modo que esse dinheiro ele consiga pelo menos empatar com a inflação a cada ano, você está ficando cada vez mais pobre, cada dia mais pobre, cada dia com menos poder de compra. E por isso que fica cada vez mais difícil você sair da tal da corrida dos ratos, porque você fica sem opção. E é por isso que eu criei esse evento. Eu quero te mostrar que você pode sim ter outras possibilidades. Eu quero te mostrar que você não precisa ser como os 99% dos idosos no Brasil que não são independentes financeiramente, que precisam de ajuda, seja de parentes, seja de instituições de caridade. Apenas 1% dos idosos no Brasil conseguem ser plenamente independentes, aposentados de verdade. Então isso é muito ruim. E aí muita gente fala o seguinte: não, José, mas veja o seguinte, eu trabalho bastante, eu acordo cedo, eu vou pro meu trabalho das 8 às 18, chego em casa exausto, não consigo fazer mais nada, mas pelo menos eu estou contribuindo para o INSS, para a minha previdência, então eu sei que lá na frente eu vou ter o meu INSS. Será mesmo que vai ter, pessoal? INSS eu chamo de isso nunca será suficiente. Por quê? Vamos lembrar aqui um pouco da última reforma que a gente teve da Previdência. O que aconteceu? Chegou-se o momento que o sistema previdenciário ia entrar em colapso. Por quê? Tinha menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo. E isso é uma tendência que vai continuar. Por quê, pessoal? Vai botar aqui o gráfico também de como que era a nossa pirâmide etária no Brasil, como que é hoje.
Então antes a gente tinha uma base muito mais larga e poucas pessoas no topo da pirâmide recebendo a contribuição do INSS, da aposentadoria, e muitas pessoas trabalhando e pagando. Hoje o que a gente vê é praticamente uma reta, uma coluna, ou seja, a gente tem hoje menos jovens, menos força de trabalho contribuindo e mais pessoas recebendo. E essas pessoas que recebem vivem cada vez mais. Por quê? A tecnologia está aí, a medicina está avançando cada vez mais, a gente tem menos guerras, a gente tem menos problemas de saúde, então as pessoas recebem cada vez mais. Só existe uma solução para esse problema. Na verdade, existem 3 soluções, não uma. A primeira solução é os jovens terem que aportar mais, ou seja, contribuírem cada vez mais. A segunda é as pessoas mais jovens terem que trabalhar cada vez mais, né, porque você vai aumentar a contribuição. E a terceira é você extinguir esse sistema, o que é difícil de acontecer. Mas, se você está achando que vai se aposentar com o INSS, eu concito a você que tenha outra alternativa, porque esse sistema ele é facilmente colapsado. A gente teve a última reforma da Previdência que previu uma economia de não sei quantos bilhões. Pessoal, isso foi lá em 2019. Veio a crise do coronavírus e essa economia que seria feita em 10 anos já foi gasta tudo na crise do coronavírus. Então perceba que esse sistema ele vai entrar em colapso de novo, vai precisar de outra reforma daqui a pouco, porque cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e as pessoas mais velhas estão vivendo cada vez mais. Então, se eu fosse você, de modo inteligente, essa não seria a minha única opção para a fase já idosa. Eu não dependeria apenas do INSS para o meu conforto na idade mais avançada. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que lembrar é o seguinte: o INSS, assim como tudo que vem do Estado, está nas mãos de políticos. Se a gente lembrar, enquanto eu gravo esse vídeo, faz uma semana que o Congresso Nacional passou aí um fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais, maior do que o orçamento de vários ministérios. Ou seja, ministérios que são para servir o povo têm orçamento menor do que um fundo eleitoral, que só serve para servir os próprios políticos em propagandas eleitorais. Ou seja, será mesmo que é saudável, que é sadio eu confiar o meu futuro, a minha aposentadoria nas mãos desses caras, porque são esses caras que estão à frente? Então, eu acho que não é inteligente e nem sadio você fazer isso com o seu dinheiro. Pessoal, qual seria então a outra opção, José? Eu já tenho que contribuir para o INSS. Qual seria a outra opção que eu teria para que lá na velhice, lá na frente, eu tenha uma velhice mais confortável? Eu faça parte daquele grupo de 1% e que esse grupo aumente de pessoas que são realmente independentes financeiramente na sua velhice. Eu acho que você deve construir uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos que vai te proporcionar renda passiva e recorrente lá na frente, que você possa pelo menos complementar a sua aposentadoria do INSS, se até lá ela existir, com essa renda que virá dos seus investimentos. Então, se você ainda não começou a investir, comece desde já. Comece a estudar e entenda que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro no seu bolso. Então você tem que ser um acumulador de ativos, pensando sempre no longo prazo. Todo mês você tem que separar algo para você investir. E detalhe, faça isso assim que a sua renda cair na conta, assim que seu salário cair na sua conta. Por quê? Dessa forma você já se paga antes e você vai se virar com aquilo que sobrar. Comece com pouco, comece com 5% da sua renda. 5% eu tenho certeza que você consegue. Nem que você tenha que fazer uma faxina financeira. José, o que seria a faxina financeira? Olhe todos os seus gastos. Pegue cartão de crédito, pegue tudo que você gasta, escreva no papel, veja se realmente todos aqueles gastos que você faz são necessários. Sempre tem de onde tirar pelo menos 5% para você investir para o seu eu do futuro. O seu eu do futuro ele agradece, ele vai existir. Uma das maiores baboseiras que se falam por aí é o seguinte: só se vive uma vez, não precisa economizar, não precisa pensar no futuro, não precisa pensar em investimentos, porque só se vive uma vez. Eu não sei nem se estarei vivo amanhã. E sabe o que acontece? Essa pessoa vai estar viva amanhã, vai estar vivo daqui a 5 anos, vai estar vivo daqui a 20, 30 anos e vai estar na mesma corrida de ratos. Não vai ter nenhum tipo de tranquilidade, não vai poder viajar com sua família, não vai poder curtir um final de semana agradável, não vai poder fazer nada. E por que eu digo isso? Porque eu tenho exemplos assim na minha família. Eu digo isso porque eu vejo esses exemplos todos os dias de pessoas que não se preocuparam
com a sua aposentadoria, não se preocuparam com a sua velhice quando eram jovens e continuam trabalhando depois de idosas, porque recebem R$ 2.000 do INSS e ainda assim não fecha a conta, porque a pessoa, quando é mais velha, ela gasta mais com plano de saúde. O plano de saúde é mais caro. R$ 2.000 não é nada para um plano de saúde bom para quem está na idade mais avançada. Então a pessoa precisa continuar trabalhando. Tenho isso na minha família. O meu avô hoje, ele continua trabalhando, ele faz bicos, faz carreto, faz transporte. Por quê? Mesmo com quase 80 anos de idade, ele precisa fazer isso para sobreviver. Ele não consegue se bancar com apenas a aposentadoria do INSS. Aquilo dali é uma mixaria. Pessoal, sem falar na inflação. Aquilo que se recebe do INSS hoje, o teto do INSS, R$ 5.000, daqui a 5, 10 anos, o poder de compra desse teto do INSS vai ser muito menor. Vai ser equivalente aí a R$ 2.000 hoje, R$ 3.000. Claro que vai depender da inflação, mas é uma crescente. A inflação ela não para de existir e a inflação ela é boa para o governo, porque a inflação é um imposto camuflado, por isso que ela nunca vai deixar de existir. Então você tem que se antever a isso, você tem que dar o primeiro passo. Então comece estudando, comece separando parte da sua renda, você vai ver que você precisa investir cada vez mais para atingir os seus objetivos cada vez mais rápido. Eu sempre falo o seguinte, não existe mágica. Mágica não existe. Não existe o conto da sereia. Não existe a história da carochinha. Não existe magia. Quanto mais você investe, menos tempo você precisa para atingir os seus objetivos. Se você investe pouco, você precisará de muito tempo. A fórmula dos juros compostos está aqui, ó. O tempo, ele é um fator primordial nos seus investimentos. Ele é aquilo que vai exponenciar o seu resultado. E o aporte está aqui também. Então, se você investe mais, você precisa de menos tempo. Se você investe menos, você precisa de mais tempo. Por isso que eu criei essa semana, a Semana da Libertação. Primeiro, para te alertar sobre a corrida dos ratos, que você pode estar, ou que tem algum familiar seu que está preso nisso e não sai disso. Aí a pessoa chega no final de semana, ela acha que o ápice da vida no final de semana é tomar uma cerveja e assar uma carne. Ou seja, a pessoa, ela passa de segunda até a sexta-feira arrastando corrente, sofrendo 5 dias para na sexta-noite ela assar uma carne, tomar uma cerveja e ela acha que aquilo dali é o ápice do mundo. Aí ela vive sexta-noite, ela vive sábado, ela vive domingo até um certo horário, porque chega domingo à noite, ela entra em estado de luto total. Ela fica depressiva porque ela sabe que segunda-feira vai começar de novo aquele inferno e ela vai arrastar corrente de novo de segunda a sexta-feira. Então, eu acho que você pode ter uma vida muito melhor do que isso. Se limitar a viver sexta, sábado e parte do domingo, será mesmo que essa vai ser a sua vida? A sua única vida? Eu lembro, pessoal, quando eu fui sair do exército, um antigo chefe meu falou o seguinte, cara, faltam apenas 20 anos para você se aposentar. Eu vou repetir aqui o que eu falei. Quando eu pedi minha demissão do exército, o meu antigo chefe me falou o seguinte, cara, segura um pouco, faltam apenas 20 anos para você se aposentar. Pessoal, vocês têm noção do que são 20 anos? 20 anos é uma vida. 20 anos é muito tempo. Se você precisa fazer um sacrifício por 3, 4, 5 anos, é algo que a gente entende. A vida é feita de sacrifícios. Não existe nada fácil. Faz parte da vida. Agora, você sacrificar 20 anos é uma vida inteira. Então, não existe isso. Você não precisa passar a sua vida sofrendo. Você não precisa passar a sua vida se sacrificando e só pensando na aposentadoria. Porque você não vive. Você está querendo viver daqui a alguns anos. Alguns anos não, daqui a muitos anos. Daqui a 2, 3 décadas. E isso não é vida. Pelo menos isso não é a vida que eu quero para mim. E eu escolhi outro caminho. Eu escolhi investir meu dinheiro, escolhi fazer mais dinheiro para acelerar esse processo. E é disso que a gente vai falar nessas aulas aqui da Semana da Libertação. Então, essa primeira aula era sobre isso, te alertar sobre a corrida dos ratos, te mostrar que a conjuntura ela é ruim e a tendência é que ela piore. Inflação alta, taxa de juros baixa, dificuldades para você conseguir sair dessa corrida de ratos, porque tudo fica caro. Dificuldade porque os salários eles não aumentam de maneira proporcional àquilo que está aumentando no mercado. Então, você precisa começar a investir desde já. Você precisa pelo menos repor a inflação nos seus investimentos. Senão, cada dia que passa, você fica mais pobre. Essa é a verdade. Perder poder de compra é ficar cada vez mais pobre. Você já percebeu também nessa aula que não é inteligente você depender apenas do INSS. Você não tem como deixar de pagar o INSS. Muitas pessoas têm que pagar obrigatoriamente. Ok, lá na frente, se isso existir ainda, vai ser um complemento da sua renda. Não pode ser o principal, não pode ser aquilo que você almeja como principal. Por quê? Eu acho que não é confiável você depender
de políticos. Lembre-se, 6 bilhões para fundo eleitoral, maior orçamento de que muitos ministérios. Será mesmo que esses caras estão preocupados com a sua aposentadoria, com a sua velhice, ou eles estão preocupados em se reeleger e colocar o filho, enfim, será mesmo? Então pensa bem nisso, porque se isso não te fizer acordar, eu não sei mais o que pode te fazer acordar, para que você comece a investir o seu dinheiro desde já. Comece a pensar em como fazer mais dinheiro, em como vender algo, porque se você vende apenas as suas horas, você está fadado a ser medíocre a vida inteira, porque o seu tempo ele é escasso, as suas horas elas são escassas. A não ser que você tenha uma hora muito qualificada que eu falo você é um profissional muito qualificado e aí a sua hora ela é muito cara, a não ser que seja esse fato que pertence a pouquíssimas pessoas, você será sempre medíocre. Então entenda, quem vende hora ou só vende hora será sempre medíocre. Você tem que entender que você precisa vender um serviço, você precisa vender um produto. Por quê? Dessa forma você consegue ter margem, você não precisa estar ali o tempo inteiro, não depende do seu tempo. Perceba isso e comece a pensar, comece a refletir sobre tudo que foi dito aqui nessa aula inaugural, nessa primeira aula da nossa Semana da Libertação. Deixa aqui embaixo o comentário, o que você achou dessa aula, se essa aula te fez refletir ou se você não gostou. Mas a minha ideia nessa primeira aula era trazer esse alerta, era te trazer a realidade, era te trazer a consciência de que você está numa situação talvez ruim e de que essa situação pode piorar. Lembre-se, até que o inconsciente torna-se consciente, aquilo vai guiar a sua vida e você ainda vai chamar isso de destino. Não existe isso. Construa o seu próprio destino. Você pode construir ele. Muita gente fala que tem que ter sorte, tem que ter padrinho, tem que ter herdeiro, tem que ter não sei o quê. Não tem. Você pode muito bem construir o seu próprio destino. Então, a partir de agora, sente, coloque as suas contas no caderno, veja o que você pode diminuir e comece a estudar o que são ativos e passivos, o que são ativos que vão te gerar renda no futuro, o que são ativos que vão preservar o seu capital, o que são ativos que vão fazer com que você construa um belo patrimônio lá na frente e consiga ter uma renda passiva que te faça ser livre, que te faça não depender do sistema, que você saia o mais rápido possível dessa corrida dos ratos. Beleza, pessoal? Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe um like e coloque seu comentário aqui embaixo. Essa é apenas a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, a gente vai falar mais sobre como acelerar esse processo, como que você vai fazer mais dinheiro, qual é a grande virada, a grande sacada que você deve ter para acelerar esse processo e sair de uma vez por todas, dessa maldita corrida de rato. Parar de ficar sofrendo segunda a sexta-feira, arrastando corrente, só reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama do chefe, reclama do salário, reclama do mercado, reclama de tudo. Por quê? Porque a sua vida realmente ela é ruim. A sua vida é ruim, você tem que ter consciência disso. Se você gostou desse vídeo também, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Então, pessoal, é isso. A gente se vê na nossa próxima aula aqui da Semana da Libertação.